difícil aqui apresentar meu amigo Marcelo Caetano, é o sócio, né, também do Grupo Venda Mais. O principal ponto, assim, a gente criou uma relação muito próxima, tem uma experiência que ele trouxe na parte comercial de diversas empresas no Brasil, conselho de grandes empresas também. Tem uma troca constante sobre o que está acontecendo em vários segmentos. Vai falar um pouquinho sobre o que está passando esse nosso mês de janeiro, mas principalmente também um pouco da nossa trilha. E eu acho que agradecer também a vinda para cá como amigo hoje, né? Como uma pessoa que chegou ontem de viagem, tinha outras pautas, palestras, e veio realmente 0800 ainda, deixando de fazer palestras para estar aqui. Então, obrigado mais uma vez. É isso, valeu. Boa tarde. Muito legal estar aqui, por vários motivos, né? Em primeiro lugar, vários clientes que eu já dei palestra aqui hoje, e até alguns, se eu não reconheço, eu peço desculpas, porque meu cérebro às vezes entra no automático, né? Essas últimas 2 semanas foram 8 palestras. Cheguei ontem à noite numa palestra da Confederação da Unimed. Então, assim, muitas pessoas encontrei aqui que eu já palestrei nas empresas, e para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, é muito bacana estar numa associação como essa, né? Quando eu comecei a olhar as trilhas, o Fernando aqui apresentou algumas, assim, é fantástico, né? É muito bacana ver esse processo em andamento, e as empresas precisam se unir dentro de um propósito, e eu vejo aqui no SMC muito isso acontecer. E terceiro lugar é porque hoje, né, é efetivamente a posse do Matheus, né? E o Matheus é um cara que eu conheci há algum tempo, e o que é? Na faixa. Não, vim na faixa. Vai passar por Matheus a faixa. Vai ter faixa. É isso. Vai passar a faixa depois. Então, para mim, esse momento bacana também. Eu tenho brincado nos últimos dias, chamado Matheus de presidentes, né? Porque assume audácias, vem para cá também. Então, para mim, é muito bacana estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Mas a Amélia falou que eu vim aqui para falar de algo mais tranquilo, mas de verdade não é mais tranquilo, né? A área comercial das empresas também está passando por uma revolução absurda, uma revolução sem precedentes, né? E a gente precisa entender um pouco dessa revolução. Ontem eu estava lá na Unimed, falando com um dos presidentes das associações da Unimed, e ele me falando o seguinte: Caetano, hoje em dia as empresas estão tendo acesso a plataformas onde cada um escolhe em que plano de saúde quer estar, e a gente não tem mais controle de que plano de saúde a empresa vai optar, porque juntou uma plataforma que consolidou tudo isso. Então, aceito que dentro da empresa alguns colaboradores estão num plano de saúde, outros estão em outros planos de saúde, e isso está tudo misturado. E isso aconteceu o ano passado, da metade do ano para frente. Então, você imagina que antigamente você chegava numa empresa e vendia um plano de saúde, e agora você chega numa empresa, uma plataforma chega numa empresa e dá acesso a todos os planos de saúde, seu colaborador escolhe onde quer ir. Isso é uma revolução, sim ou não? Uma revolução super importante. Então, isso está acontecendo no mundo o tempo todo. Então, apesar da Amélia falar que meu papo era um papo mais tranquilo, é super desafiador isso, porque todo mundo está tendo que lidar com essas alternativas que estão surgindo no mercado. Eu brinco muito que a nossa empresa Venda Mais é isso, né? Imagina, a gente era uma revista de vendas, né? Uma revista, tinha 30 mil assinantes há não muitos anos, né? E hoje a revista simplesmente não existe mais. E ela deixou de existir o dia que meu filho, que tem 9 anos hoje, tinha 7 anos, e ele falou: pai, o que a Venda Mais fazia? Eu falei: a Venda Mais era uma revista. Ele olhou para mim e falou: o que é revista? O que é revista é de matar, né, cara? O que é revista? Aí eu falei: filho, é tipo a revistinha em quadrinhos que você lê. Ele falou: então você fazia revistinha em quadrinhos? Eu falei: não é. Aí eu tentando puxar uma referência de revista para ele. Eu falei: filho, a que você lê no avião. Aí ele falou: então eu sei o que é revista. Ali eu falei: acabou, né? O jogo já tinha virado, né? E hoje a gente tem umas áreas de treinamento, diagnóstico, consultoria, tem 60 pessoas espalhadas pelo Brasil, e eu vivo exatamente a mesma coisa que vocês vivem. Uma transformação absurda, né? A inteligência artificial fazendo treinamento para as empresas. Esse é um desafio da minha empresa. Então, a gente vive esse momento de uma transformação profunda, e a área comercial está sendo altamente impactada por isso. O problema é o seguinte: a galera da área comercial não está tão jovem assim. E ela precisa lidar com esse cenário de transformação absurda, né? E a gente precisa lidar com um cenário onde, por exemplo, muitas empresas ainda são muito centralizadas em diversos canais, como, por exemplo, representante comercial.
Pô, eu tenho curso para representante comercial, sou o cara que mais dou palestra para representante comercial no Brasil, mas a empresa não pode estar centrada num canal só, nunca. Porque a gestão de risco desse processo é muito ruim. E às vezes você chega na empresa e fala assim, legal. Mas Caetano, a gente faz isso funciona super bem. Eu falo, cara, funciona, mas às vezes o seu representante não sabe o que é o canal digital que o cliente vende. O seu representante não entendeu isso. Tem que tirar o representante? Não. Mas tem que ser multicanal. E, por incrível que pareça, eu vejo que muitas empresas ainda, apesar de falarem que são multicanais, elas continuam monocanal. E o mundo numa transformação. Uma transformação louca. Eu falo para os vendedores, eu falo assim, quantos clientes que vocês atendem vendem por canal digital? Todo mundo levanta a mão, quase todos vendem por canal digital. Aí eu falo assim, quem de vocês sabe como funciona o canal digital do seu cliente? Ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, ele sabe vender para o cliente, mas ele não sabe como funciona o canal digital de venda do cliente. A gente não está vendendo, a gente está jogando o produto lá dentro e torcendo para que ele se encaixe naquele cosmos que o cliente está criando. Então, esse desafio que a área comercial está vivendo, ele é um desafio maluco. E é um desafio que não é mais um desafio da área comercial, que já é um desafio da empresa como um todo. Antigamente o desafio era da área comercial, hoje não é mais. Hoje a gente tem que ligar todas as turbinas da empresa para a empresa conseguir crescer. E eu vejo que as empresas, muitas vezes, elas estão muito focadas que a área comercial vai fazer a empresa crescer. A área comercial não vai fazer a empresa crescer. Não na velocidade que a gente precisa crescer. Então, por exemplo, eu vejo que as empresas, por exemplo, têm RH subdimensionados. Subdimensionados. Aí você vai falar, o RH é importante? É muito importante, cara. A empresa contrata um representante comercial e ele passa pela mão do supervisor, que fala, contrata esse cara. Mas se você for contratar alguém para trabalhar no escritório da sua empresa, fazendo uma operação, ele passa por 3 entrevistas do RH. Mas o representante comercial não. A gente vai ver o gestor comercial, muitas vezes das empresas, ele gasta 70% do tempo dele fazendo operação que não é gestão comercial. Por exemplo, ele contrata o vendedor. Ele treina o vendedor. Aí você fala assim, Caetano, mas a função do líder não é treinar? A função do líder pode ser treinar. Só que você não poderia fazer alguma coisa interna que desse liberdade para o líder não treinar? Ano passado a gente está fazendo consultoria numa empresa que tem 8 gestores regionais. 8 gestores regionais. E aí a gente fez um Tempos e Movimentos. Olha que coisa antiga, né? Tempos e Movimentos é coisa antiga. Mas a gente faz isso na área comercial porque tem que fazer. A gente descobriu que eles gastavam 30% do tempo deles fazendo o quê? Contratando vendedores. Por indicação. Certo? Mais 30% do tempo dele treinando vendedores ou representantes comerciais. E normalmente o que eles treinavam eram os que não vendiam. E 40% do tempo dele fazendo gestão. Aí eu cheguei na empresa e falei, cara, não dá para ser assim. Vamos tirar tempo desse cara que ele está fazendo coisa que ele não deveria fazer e vamos colocar dentro da empresa. Ele falou, como assim? Eu falei, vamos fazer um RH ficar mais forte. Vamos contratar 2, 3 pessoas para o RH. Aí ele falou, não, mas obrigado. Mas é muito caro ter 2, 3 pessoas no RH. Eu falei, caro, são seus supervisores de campo gastando 60% do tempo dele fora da operação comercial. E você olhando para eles falando, me entreguem resultado. Em 2024, não pode ser mais assim. É a empresa inteira ajudando a vender. Então, às vezes, eu vejo as empresas traçarem metas, e aí eu chego e falo assim, de verdade, o que nós vamos fazer para atingir as metas? E muitas vezes é assim, ganhar eficiência no processo comercial. Qualquer que seja o drive que você vai definir para a sua empresa, um só é um risco absurdo. E se não funcionar? E se não funcionar? Mas a maioria das vezes a gente torce para que funcione. Só que é muito perigoso torcer. Então, às vezes eu chego e falo assim, não, cara, é mais treinamento, é mais capacitação, colocar mais pessoas, novos canais de vendas, é tudo isso ao mesmo tempo. Aí o cara fala, mas eu não consigo fazer isso. Eu falo assim, mas o novo modelo de crescimento é esse. Então, às vezes, o gestor comercial, o diretor comercial, o gerente comercial, ele não está preparado para esse cenário. E os líderes e os donos das empresas, os executivos das empresas, têm que entender isso e dar suporte para ele. Porque se só cobrar, não vai acontecer. Aí vira uma dança das cadeiras gigantesca, como eu vejo no mercado, na área comercial principalmente, pagando muito bem para os gestores comerciais, muito bem, mas não está resolvendo.
Não está resolvendo por quê? Porque é uma questão cultural. A empresa precisa se focar para vender mais. Então, a trilha que eu vou fazer aqui, que eu tenho a honra de fazer aqui esse ano, aliás, foi uma negociação maravilhosa que eu tive com o Matheus. O Matheus falou assim, quanto você cobra para fazer a trilha? Eu falei, eu cobro X. 2 dias depois ele me liga à noite e fala, eu pago meio X. Eu falei, putz, eu não vou ficar negociando com um amigo, né, cara? É meio X, tá bom, é meio X, eu quero estar lá fazendo esse projeto assim. Então foi muito engraçado. Foi a negociação, a Bianca, minha esposa, estava do meu lado, ela falou assim, nunca vi você fazer isso. Eu falei, pois é, algo disse, faça isso, né? Eu falei, vamos junto aqui no processo. Mas essa trilha que eu tenho um orgulho enorme de fazer, e é um pouco para falar sobre isso, né? Você vai falar, tem resposta? Não, mas tem pergunta pra caramba. E às vezes as pessoas que eu vou falar lá na trilha, eles são partes do processo. Mas quem olha o processo inteiro de crescimento são vocês. E às vezes eu chego na empresa e falo assim, e o marketing? Pois é, o marketing. Eu troco agência. Não adianta trocar agência. Não vai resolver trocar agência. Você tem que ter gestão sobre a agência, porque não tem agência que vai dar conta do recado. Aí tem coisas muito malucas acontecendo, né? Que é, por exemplo, antigamente a empresa... Olha só como é que é. Esses dias eu até publiquei isso na minha rede social. Eu estou olhando no relógio, porque senão eu estouro o tempo, fico a noite inteira falando com vocês aqui. Né? Eu tenho visto um negócio assim. Antigamente, olha como funciona, ainda hoje. A empresa lança um produto, ela conta esse produto para o seu gerente, para o seu diretor, o diretor conta para o gerente conta para a equipe comercial e a equipe comercial conta para o cliente. Qual que é a chance desse lançamento ser bem sucedido? Qual é a chance? É zero. É zero. Porque imagina, cara, desenvolve o produto, fala para o comercial fala para a equipe comercial fala para o cliente. Que jeito que essa informação chega lá no cliente? Se é que ela chega no cliente. E quando a gente está no mercado desafiador, com inovação o tempo inteiro, a gente precisa olhar e falar assim, cara, como eu converso direto com o meu cliente lá na ponta? Isso é o quê? Isso é marketing. É um marketing falando assim, cara, eu preciso comunicar direto com o cara lá. E aí quando você fala isso nas empresas, você vai descobrir que metade do banco de dados está complicado, que a empresa não tem uma ferramenta para mandar o WhatsApp direto para o cliente, que a empresa não tem uma ferramenta de e-mail para mandar e-mail direto para o cliente. Aí você falava assim, cara, esse é o novo jeito de vender. Todo mundo ao mesmo tempo falando com o cliente. Não pode mais, uma vez, depender de um canal para conversar com o seu cliente. A gente vive uma transformação, né? E a gente precisa entender essa transformação. E quem está preparado para isso? Pouquíssima gente. Até eu, que estou no meio de toda essa confusão, em umas dezenas de empresas no Brasil, olho e falo, é muito complexo o cenário. A gente precisa não cobrar resultado do comercial, mas entender como é que a gente vai ajudar o comercial a vender. Não dá mais para terceirizar no comercial a responsabilidade desse processo. Então, apesar da Amélia ter falado que a conversa hoje ia ser a minha mais tranquila, eu espero que a sua seja mais tranquila, porque é nesse cenário que a gente está vivendo. E a gente precisa desenvolver isso. Né? E aí eu vejo uma dança, volto a dizer, uma dança de cadeiras de gestores muito grande, vejo uma dança de cadeiras de agências de marketing muito grande, e a gente não consegue chegar em lugar nenhum, porque muitas vezes a gente não entendeu que a nossa função é gerar conhecimento, é gerar cultura, é gerar informação. E outro ponto super importante dentro desse processo, eu vejo que a gente investe muito tempo na operação e pouco tempo pensando de verdade em crescimento. Cara, estamos afundados na operação. E quando eu falei da história do diretor comercial, do gestor comercial, dos supervisores comerciais de campo, é um pouco da realidade da empresa. Todo mundo fazendo um pouco de tudo e pouca gente pensando de verdade em crescimento. Às vezes nós, que somos os responsáveis maiores pelo crescimento da empresa, estamos mais focados em fazer a coisa continuar funcionando do que fazer a empresa crescer. Quantas reuniões vocês fazem de verdade pensando em como é que a minha empresa cresce? Se você pegar as suas reuniões, 80% do tempo das suas reuniões são reuniões focadas em problemas burocráticos que não tinham que estar na sua mão.
E o pior, a gente aceita. A gente aceita. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que é o seguinte: se você tem que falar 10 vezes a mesma coisa, isso diz mais sobre você do que sobre o outro. E o que eu vejo são reuniões falando 10 vezes a mesma coisa, e as pessoas muitas vezes não fazendo as coisas que são combinadas na reunião, e tudo continua normal. E na próxima reunião, fala as mesmas coisas. Vou contar aqui um exemplo que não tem nada a ver com vendas, sobre o quanto é importante focar no que você quer de verdade que aconteça. Eu sou conselheiro de uma empresa já há alguns anos, estou fazendo sucessão lá, eu sou conselheiro, e eles gastavam mais ou menos de hora extra quase R$1 milhão por mês. Por mês de hora extra. E aí o fundador da empresa, que é presidente do conselho, não é possível que isso aconteça. Cara, juro, 12 meses ele falando que não era possível que isso acontecesse. E eu sei que muitos de vocês vão se identificar com isso. Não na hora extra, mas em outras coisas. 12 meses ele falando isso, e eu lá na reunião, não sei o quê, e o RH, não, vamos resolver isso, vamos resolver isso, vamos resolver isso, vamos resolver isso, não sei o quê, e nada de resolver. Sempre tinha uma desculpa para a hora extra ser alta. Aí um dia eu chego na reunião, eu falo assim para o Plínio, que é o dono da empresa, para o fundador da empresa, eu falo: Plínio, o negócio é o seguinte, você quer baixar de verdade a hora extra? Ele falou: quero. Aí eu cheguei e falei assim: RH, o negócio é o seguinte, todos os dias de manhã, na mesa do Plínio, um relatório de hora extra do dia anterior. Aí o RH olhou para mim e falou: mas ele tem no sistema, mas ele não vai acessar o sistema. Eu quero impresso na mesa dele, hora extra do dia anterior, e olha, eu quero que ele olhe para isso e saiba de onde veio as horas extras e onde a hora extra estourou. Sabe quanto caiu as horas extras? 70%. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque onde quer que vocês coloquem o foco de vocês, vai acontecer. O problema é que a gente fica muitas vezes rodando um monte de prato dentro da empresa e daí nada melhora como deveria melhorar. Então o crescimento da organização, para mim, é algo que a gente define colocar no foco ou não. Eu vejo muitas empresas e muitas reuniões das empresas que é para falar de crescimento, mas não fala de crescimento, cara. Fica falando um monte de coisa sem importância, ou muitas vezes com pessoas que não têm capacidade de fazer isso acontecer, e a gente acostuma com isso. 70% das consultorias que contratam a gente, ou que eu vou para conselho, a primeira coisa que o cara fala é: você acha que o meu gestor comercial é bom ou ruim? Eu falo: cara, se você está me perguntando, eu já tenho a resposta, é ruim. Você me contratou para eu falar que ele é ruim? Não, cara, é que ele não está dando conta da transformação. Vamos treinar o cara? Ele fala: será? Eu falo: então você não está me contratando para isso, né? De verdade. Então, assim, às vezes a gente tem gente na nossa equipe que a gente sabe que não vai conseguir fazer essa transformação, não vai conseguir fazer essa transição, e ponto final. E a gente tem que decidir. Ou a gente dá uma estrutura de suporte para essas pessoas, ou a gente tem que decidir. Então, a gente precisa olhar para que a gente olhe mais para o crescimento do que de verdade para a operação. E eu vejo que reuniões muitas vezes estratégicas acontecem com isso. Motivos: equipe mal preparada ou sem perfil. Segundo, demandas urgentes. Cara, o tempo inteiro cai demanda urgente na nossa mão. Não pode chegar na mão dessas pessoas que estão aqui nessa sala demanda urgente. Para chegar na mão de vocês tem que ser o final do final do final da história, onde todo mundo rompeu a barreira. Falta de estrutura. Às vezes nós queremos economizar. Às vezes nós queremos economizar. E economizar sai caro pra caramba. Sim ou não? Sai caro, cara. Às vezes a gente quer economizar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 30 anos de consultoria de vendas já, bastante tempo. E na Venda Mais. Nunca ninguém chegou para mim e falou: parabéns, você economizou. Toda vez que chegaram para mim e falaram: cara, o resultado foi extraordinário. O custo faz parte do extraordinário. Então, muitas vezes, a gente fica pensando em como a gente economiza e a gente esquece de verdade o quanto a gente precisa ter estrutura para fazer o nosso negócio acontecer. O quanto, muitas vezes, as cabeças pensantes da nossa estrutura estão subutilizadas porque elas estão cuidando de coisas que pessoas não tão qualificadas poderiam estar cuidando. Então você vai lá: Caetano, você veio falar de vendas? Sim, eu vim falar de uma empresa inteira que vende, e não só da área comercial que vende. Né? E o outro ponto é a falta da tecnologia. Tecnologia, cara,
Quantas trilhas tem de tecnologia aqui, Fernando? Quantas? Eu não sei quantas, IA, não sei o quê. Eu perdi as contas de quanta trilha de tecnologia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Só vai acontecer se vocês estiverem imersos dentro dessa transformação de tecnologia. Não terceirize isso, porque isso é estratégico. Então, o Matheus falou aqui do Web Summit, de um monte de coisa. Cara, vocês têm que ir lá. Ah, Caetano, mas não é o meu perfil. Vá. Não tem jeito da gente terceirizar. A empresa só vai entrar nesse mundo tecnológico de transformação digital e tudo que foi falado aqui hoje, de inteligência artificial e tudo mais, se essas pessoas aqui entrarem nesse sistema. Você vai falar, Caetano, você falou para eu não cair na operação. Isso não é operação, isso é estratégico. Se você não for lá, não vai acontecer. Então a gente precisa entender que essa parte de tecnologia é super importante. Outro ponto fundamental aqui. Toda decisão vai gerar uma crise futura. Toda decisão. Sabe? Cansei dessa história de eu ir na empresa, o cara fala para o cara, faça isso. Ele fala, mas se fizer isso, lá na frente vai acontecer isso. Eu falo, vai acontecer. E se você não fizer, o que vai acontecer lá na frente? Então, assim, toda mudança gera crise. Ah, Caetano, eu vou botar um canal de vendas novo na empresa. Ah, mas se colocar um canal de vendas, minha equipe atual vai ficar brava comigo. E se não colocar? E o seu cliente continuar indo embora? Ah, vai gerar uma crise com a minha equipe de vendas externa se eu colocar um inside sales muito agressivo. O seu cliente está esperando um inside sales agressivo. Então essa história de que tem como fazer algo que seja relevante de verdade e não gere uma crise, não tem. Vai gerar uma crise. E a gente tem que viver bem com isso, senão não vai crescer. Toda decisão vai gerar uma crise. Toda decisão realmente vertical na empresa vai gerar desconforto, vai gerar crise. E a gente tem que estar pronto para isso. É melhor você saber qual vai ser a próxima crise do que você não fazer nada e não saber o que vai acontecer. Ou vai saber. Você vai envelhecer como empresa. Então eu vejo, vou colocar um e-commerce B2B, mas a minha equipe comercial vai boicotar o e-commerce B2B. A sua equipe comercial está decidindo o futuro da sua empresa? É isso? Não, cara, você vai colocar um e-commerce B2B e você vai explicar para o seu cliente como é que funciona o e-commerce B2B. Mas também não vai, e aqui é uma coisa que eu vou ter que falar, eu sei que hoje é um dia de comemoração, mas eu vou ter que falar umas coisas bem, também não vai querer economizar um 1% para fazer uma briga de canal. Bota esse 1% no seu custo e vai para frente, cara. Porque às vezes eu vejo bem assim, eu vou colocar um canal novo. Mas eu vou tirar 1% do cara se eu vender pelo canal novo para o cliente dele. Aí o que o cara faz? Bloqueia o canal novo. Você vai falar, Caetano, você é contra ficar fazendo esses ajustes? Não, só a favor. Mas primeiro deixa crescer o negócio da empresa. Eu vejo que às vezes a gente fica falando 1% e a gente não ganha os 9%. Porque a gente fica brigando pelo aquele 1%. Então, como eu disse lá atrás, às vezes a gente está olhando muito para o custo da operação e a gente não está olhando para a possibilidade de crescimento da operação. A gente implanta canais de inside sales dentro de empresas, Brasil inteiro, faz muitos anos já. Cara, tem empresa que 70% dos clientes são atendidos por inside sales. 70%, não quer dizer que 70% do faturamento, mas 70% dos clientes são atendidos por inside sales. Sendo que desses 70%, quase 80% desses 70% são exclusivos de inside sales. Caetano, mas aí se eu ficar atendendo por telefone, vai ter problema. Mais uma vez, vai gerar uma crise. Aí se vai ter problema, você vai colocar o quê? Você vai colocar pessoal de desenvolvimento de cliente visitando os seus clientes. Que de repente não é equipe comercial. Então, entender que toda decisão que a gente tomar vai gerar uma crise é parte do nosso negócio. Agora, não fazer, com certeza vai gerar uma crise, e não fazer, com certeza vai gerar um desafio super grande. É a empresa toda que vende. É a empresa toda que vende. 100% dos departamentos ajudam a vender ou atrapalham. É isso. Vou contar aqui um exercício que eu faço, que a gente faz nas empresas. A gente chega... É verdade, é um exercício para vocês aplicarem na empresa de vocês. E se quiser chamar, a gente aplica também. Né? É claro, né? A gente faz o seguinte, olha só. Reúne os gestores de todas as áreas da empresa, só os gestores principais de todas as áreas da empresa, coloca uma folha de A3 na frente dele, post-its coloridos
um de cada cor para cada um deles. Financeiro, RH, logística, produção, comercial, desenvolvimento, todas as principais áreas da sua empresa. Cada um com os seus post-its de cada cor. E o financeiro, e você vai perguntar para eles o seguinte: como a sua área pode ajudar a nossa empresa a crescer ou ter clientes mais satisfeitos? A hora que você perguntar isso para o financeiro faz assim: eu? Sim, você. O RH vai falar: eu? Sim, você. Você está falando de vendas comigo? Fala: não, estou falando em crescimento e empresa com clientes satisfeitos. E aí o cara do RH escreve lá, e aí primeiro a cabeça dele ferve, aí você tem que fazer um exercício ali para fluir a criatividade, e aí você faz o exercício, aí o cara do RH fala: se eu contratar vendedor mais rápido, ajuda a crescer. Ajuda. Aí ele começa a falar: quanto tempo fica uma vaga em aberto quando sai alguém? E se eu tivesse trainee para acelerar esse processo? Aí ele começa a falar: cara, eu posso ajudar a empresa a vender. E aí ele escreve 5 coisas. Aí o financeiro fala: cara, como é que eu posso ajudar a empresa a crescer? Aí ele escreve lá 5 coisas. A hora que cada um gasta sua meia hora escrevendo suas 5 coisas, e demora para cada um, porque comercial é fácil, porque o comercial está acostumado a falar sobre isso. As outras áreas não. A hora que ele termina de colocar os 5 post-its, 6, 10 post-its dele, você pega a folha de A3 dele e passa para o cara do lado. Aí o financeiro vai falar como ele acha que o RH poderia fazer para ajudar a empresa a crescer, e o RH vai falar como é que o financeiro poderia fazer para ajudar a empresa a crescer. No final das contas, seus 5, 6 diretores ou gestores vão cada um deles escrever o que poderiam fazer para a empresa crescer. No final, você tem umas 100 ideias de departamentos que nem imaginavam que poderiam ajudar a empresa a crescer, no papel, e aí eu falo bem assim: agora vai para dentro do seu departamento e faça com a sua equipe a mesma pergunta. Quando você começa a fazer esse tipo de exercício com a sua equipe olha e fala assim: cara, eu posso fazer a empresa crescer. Eu posso fazer a empresa crescer. Então essa mudança, essa transformação é uma coisa que nós precisamos cultivar no nosso time. Não é mais um negócio que só o comercial vai fazer, todo mundo tem que fazer isso junto. E esse é o grande desafio que a gente tem. Todos os departamentos têm que ajudar a empresa a crescer. É a tecnologia e o ser humano lado a lado. Né? Eu tenho usado muito essa frase aqui, né? Se você não coloca as prioridades na sua agenda, alguém vai colocar. Né? Eu vejo que às vezes a gente não coloca as prioridades da nossa empresa na nossa agenda, e alguém vai colocando prioridades que são deles na sua agenda, porque você não colocou as suas prioridades na sua agenda. Aí você faz uma reunião para discutir assuntos importantes, e as pessoas decidem os assuntos que vão ser discutidos naquela reunião. Não! Não! A gente implanta comitê comercial dentro das empresas, e o comitê comercial é para falar de como acelerar vendas. Cara, no comitê comercial, você demora umas 3 reuniões para as pessoas pararem de falar de coisas que não tem nada a ver com o crescimento da empresa. No comitê comercial, com uma pessoa de fora conduzindo o comitê comercial. Então você imagina como são as outras reuniões. Você entra para falar X, você acaba falando Y. Certo? Então eu defendo muito que cada empresa tenha um comitê de crescimento, um comitê comercial pensando em crescimento o tempo inteiro. Não pode mais ser, eu vou repetir 10 vezes, só o comercial. Nem o diretor comercial, nem o gerente comercial. Todas as áreas pensando em como é que essa empresa pode começar a crescer. Eu chamo isso de comitê comercial. Tem que ter um comitê. E aqui, para ir na nossa reta final, para eu não ficar a noite inteira falando aqui para vocês, vender é educar o cliente. Se você quiser vender valor, você tem que educar o cliente. Então, quando eu falei aqui para vocês que a gente precisa comunicar direto com o cliente lá na ponta, é porque a nossa função é educar o cliente. É educar o olhar do cliente. Se você não educar o olhar do cliente, você tem um problema muito sério. Só que, veja, não é mais comunicar com o cliente, é educar o olhar do cliente. Educar o olhar do cliente não é mais, pela 20ª vez, algo que depende da equipe comercial. É a empresa inteira educando o olhar do cliente. Sabe como é que acontece? Vou contar do mercado aqui, de uma empresa aqui de Santa Catarina, não vou falar o nome, que a gente fez um projeto, e aí, cara, foram fotografar o catálogo, era inspirada na Parada dos Castelos, foram fotografar, não sei o quê. Maravilhosa, maravilhosa.
A coleção, catálogo, tudo super maravilhoso. Aí, a nossa equipe foi para campo junto com os vendedores. No caso lá, representantes comerciais. Catálogo maravilhoso, catálogo de milhões, coleção maravilhosa, tudo perfeito. Lança, o representante chega na frente do cliente e fala assim, dá uma olhada na nossa coleção nova. Entregava o catálogo fechado. Pelo amor de Deus, conta a história do castelo. Gastamos uma grana para fotografar do castelo. Cara, você não conta a história do castelo. Conta a história da inspiração. A moça foi lá na frente e contou a história da inspiração para vocês na convenção de vendas. Conta a história da inspiração. Aí o cliente ia folhando, o cara sem controle nenhum, falava, bacana esse, né? Cara, bacana esse é de matar. É de matar, bacana esse, cara. Eu fico imaginando, o cara foi para Portugal, cara. Aí, voltei a falar com o dono da empresa, falei, cara, o negócio é o seguinte. A gente foi para Portugal, perdeu o local, né? Não adiantou nada ir para Portugal, né? Trocadilho horroroso, mas não adiantou nada ir para Portugal. Sua equipe não vendeu. Não está vendendo valor, cara. Sua equipe não está educando o olhar do cliente. Aí, o cara olhou para mim e falou, essa equipe comercial não tem jeito mesmo. Vou trocar esses caras. Vou colocar tudo vendedor próprio. Tudo CLT. Eu falei, cara, não vai mudar nada. Porque o problema não é se o cara é representante, se o cara é CLT. O problema é que você está pegando o catálogo, jogando na mão deles e acreditando que eles vão fazer uma coisa que eles podem fazer, mas eles podem não fazer. E a gente não pode depender de não fazer. Ele falou, cara, como é que eu faço isso, cara? Eu falei, chama aquela moça que contou a história dos castelos e da inspiração dela. Aí chamou a moça, eu falei, conta de novo para nós. Daí ela contou. Aí eu falei assim, o que custa você gravar essa moça contando a inspiração dela, da coleção, e dar um tablet para os seus vendedores? Mas são representantes comerciais? São os seus representantes comerciais. Dar um tablet para eles chegarem nos clientes e falarem bem assim, eu quero que você veja uma apresentação junto comigo, e você vai se apaixonar pela nova coleção. Aquela menina que desenvolveu fala da coleção como ninguém vai falar. Aí ele olhou para mim e falou, sabe quanto vai custar o tablet? Eu falei, menos do que a próxima viagem para Portugal. Dá um tablet para cada um, cara, que se você acredita que a tecnologia vai te ajudar, faça isso, cara. Ah, não, mas cada um tem que comprar. Aí a gente entra na economia. E daí a gente vai para Portugal, para Espanha, para França, para qualquer lugar, e o lançamento vai continuar caindo no nosso pé, e a empresa vai continuar falando, o cliente não quer comprar porque está caro. Não é porque está caro, é porque você não educou o olhar do seu cliente. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, dá um tablet para cada um. Ele falou, mas Caetano, eu estou te contratando para você falar para eu dar um tablet para cada um. Eu falei, não, cara, você está contratando para eu falar direto com o cliente. E pega o seu marketing, faz o seu marketing fazer um lançamento e apresenta direto para o cliente. Daí ele falou, mas por isso eu não preciso de representante comercial, não preciso de equipe externa, se você for fazer tudo daqui. Eu falei, você vai fazer daqui, o cara vai fazer de lá, e o seu cliente vai tomar a decisão. Isso é educar o cliente. Então você não pode ficar pensando, mas o tablet é caro. O quanto custa ir para Portugal, fazer foto, quanto custa imprimir o catálogo? A gente está acostumado a gastar com algumas coisas, e quando a gente fala, vamos gastar em outras, você fala, mas é caro. Não. A gente precisa olhar e falar, cara, será que eu estou de verdade educando o olhar do meu cliente? Será que eu estou de verdade educando o meu cliente? Esse é o nosso grande desafio. Então veja, não dá para a gente falar, eu dependo do meu vendedor para fazer isso, ou do meu gestor. Não, é a empresa inteira. E o maestro dessa parada são vocês. São vocês. É um novo jeito de vender. Sabe? É um novo jeito da gente olhar para o mercado e dar algumas respostas super importantes para o mercado. E a gente precisa dar essas respostas para o mercado. A gente muitas vezes não tem resposta para isso daqui. Em 2024, a gente quer vender para mais clientes ou a gente quer vender mais para cada cliente? Em 2024, a gente quer mais eficiência em qual indicador? Se você fosse escolher um indicador para melhorar em 2024 na sua empresa, qual seria? Aquele indicador que você fala, cara, se a gente melhorar nisso, muda tudo. Ah, não, Caetano, eu quero melhorar um pouco na venda de mix, eu quero melhorar um pouco em novos clientes, não vai melhorar em nada. Qual você escolheria para melhorar? Você vai vender mais produtos, ou você vai vender produto de maior valor?
Você quer vender mais produtos por cliente ou você quer vender produtos de maior valor? Eu quero vender mais produtos e produtos de maior valor. Vai chegar no final do ano, você não vai vender nenhum dos dois. Você quer ampliar a região, exportar, você quer novas regiões, ou você quer aumentar a penetração na região atual que já está inserido? Não, Caetano, eu quero contratar mais vendedores para ir para novas regiões e aumentar a maior participação na região atual. Provavelmente não vai acontecer nada. Você quer ter uma equipe maior ou você quer ter pessoas mais qualificadas na sua equipe? Você quer reforçar os canais atuais ou você quer construir novos canais de vendas? Se for pegar no que a gente fala de planejamento comercial, eu chamo isso de PEC, Planejamento Estratégico Comercial, está aqui dentro. Está aqui dentro. E a gente precisa olhar para isso e a empresa inteira precisa ir para o mesmo caminho. Na maioria das vezes o que eu vejo é que as empresas querem fazer tudo isso ao mesmo tempo. E elas cobram tudo isso do diretor comercial ou do gestor comercial. E sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque é absolutamente ingerenciável fazer tudo isso na mão de uma pessoa só. A gente precisa olhar como um todo. A gente precisa, de verdade, olhar com estratégia. Essa é uma frase que eu queria encerrar aqui, esse bate-papo com vocês, para não atrapalhar muito essa noite maravilhosa de sábado de vocês. Essa frase aqui é de um cara chamado Alvin Toffler. Ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Eu adoro essa frase é sensacional, porque eu participo muito de planejamento estratégico das empresas e eu tenho visto que os planejamentos estratégicos estão mais operacionais do que estratégicos. Estão deprimentemente operacionais. De repente não dá para a gente ter todo ano um super planejamento estratégico, mas, cara, de vez em quando a gente tem que olhar para a nossa empresa e falar, se a gente fosse montar uma empresa para pegar a nossa empresa pelo pé, como ela seria? Se eu fosse montar uma empresa hoje para destruir a minha empresa, como ela seria? Como ela seria? Muitas vezes ela seria muito diferente da sua empresa atual, mas a gente muitas vezes fica preso naquela estrutura e a gente não consegue repensar isso. E o momento agora é o momento de repensar. O momento agora é o momento de a gente refletir e falar, cara, se hoje entrar alguém no mercado, como entrou na Unimed, aprendi isso ontem, com uma plataforma que ofereça os produtos para o cliente, que controle eu tenho lá na ponta? Zero. Essa empresa poderia ser uma empresa da Unimed, mas a Unimed está focada em vender plano de saúde, certo? E ela perde a oportunidade de encontrar uma nova tecnologia, que muitas vezes pode comprometer o negócio dela no futuro. O que você pode fazer de verdade para concorrer com a sua própria empresa. Esse é o futuro e é nisso que a gente tem que pensar. E outra coisa que eu acho super importante, apesar de ter falado muito, como foi falado muito aqui, tecnologia, e eu mesmo abri falando tecnologia, tudo o que eu falei aqui não é sobre tecnologia, é sobre um jeito novo de pensar. É um jeito novo de pensar. Não tem a ver só com tecnologia, tem a ver com um jeito novo de pensar. Vou contar uma coisa para vocês, para encerrar aqui a nossa conversa. Fui chamado, já faz um tempo, um bom tempo, numa empresa do Rio Grande do Sul que vende tijolo e laje protendida, a maior do Brasil. Cara, o cara me mandou uma mensagem, um alemãozão mesmo, já que era alemão mesmo, assim. Me mandou uma mensagem, falou bem assim, mandou no LinkedIn, falou, preciso que você venha me ajudar aqui na empresa. Eu falei, cara, o que você faz? Ele falou, faço tijolo e laje protendida. Eu falei, cara, todo dia parece um negócio louco que eu nunca trabalhei. Né? Tijolo e laje protendida, nunca trabalhei na vida. Ele falou, mas nós somos o maior do Brasil. Eu falei, legal, mas eu não entendo nada de tijolo e laje protendida. Ele falou, mas você não tem de construção civil? Eu falei, entendo, já fui conselheiro, já trabalhei em um monte de empresa de construção civil, mas de tijolo, não entendo. Aí eu falei, cara, acha um cara que entende melhor que eu. Aí eu morava em Curitiba, hoje em dia eu moro em Florianópolis, eu morava em Curitiba e vim dar uma palestra aqui em Camboriú. Um evento aqui em Camboriú só para empresários, e eu vim dar palestra, a hora que eu desci, e eu falei que não ia. A hora que eu desci do palco, no final da palestra, tinha um cara com o filho dele, claro, um na cara do outro, parado embaixo. A hora que eu desci, ele olhou para minha cara e falou assim, eu vim te levar para o Rio Grande.
Daí eu falei, isso é um sequestro? Daí ele falou, se preciso, sim. Aí começamos a rir, à noite tomamos um vinho, não sei o quê, nada resiste a um bom vinho numa boa mesa, né? Resumo, foi para lá. E aí eu cheguei lá e falei, cara, como é que você vende? Daí ele falou, cara, não é sobre tecnologia, é sobre um novo jeito de pensar. Ele falou, cara, meus produtos são 30% mais caros que os concorrentes. E a minha equipe o tempo inteiro fala que eu tenho que lançar o produto mais barato. Eu não estou dizendo que tem que lançar ou não. Eu acho que mix hoje em dia é estratégico. Vou falar muito lá na nossa trilha sobre isso. Mix é muito estratégico. E aí, a gente investe pouco tempo pensando nisso. E aí eu peguei, olhei e falei, 30% mais caro? Eu falei, por que você gasta 30% mais caro? Ele falou, porque nosso tijolo e nossa laje tem certificado. Eu falei, cara, mas é tijolo e a laje. Ele falou, não, a gente entrega em 24 horas. Eu falei, isso é diferente. E a gente tem caminhão Munk próprio. E a gente entrega no térreo, no primeiro, no segundo andar, como nossas construtoras são pequenas construtoras, o cara valoriza muito, não tem que ficar carregando tijolo um andar para o outro. E a gente entrega o caminhão, tudo o caminhão Munk Proc, maravilhosa a nossa entrega. Por isso a gente cobra 30% a mais. Eu falei, que legal. Aí eu fui olhar os dados, né? Eles têm NPS, eles têm satisfação de cliente, um monte de coisa assim, e eu vi que o segundo melhor vendedor tem uma satisfação estourada, muito mais alta que o outro. Às vezes a gente não sabe o que os melhores vendedores da nossa empresa fazem para vender mais. Vou fazer um parênteses aqui. Às vezes você não sabe o que o cara que vende mais mix na sua empresa faz para vender mais mix. Às vezes você não sabe o que o cara que atende mais cliente faz para atender mais cliente. Às vezes você não sabe o que o cara que dá menos desconto faz para fazer mais desconto. E às vezes o seu gestor comercial não sabe. Às vezes a gente não sabe o que o cara faz para fazer dentro da nossa empresa. Aí eu peguei e falei, porque esse cara, segundo lugar de vendas. Aí eu encontrei lá na empresa, falei, cara, o que você faz para ter uma satisfação tão grande para vender tanto? Ele falou, Caetano, o pessoal gosta de mim. Eu falei, putz, essa raça eu conheço, não vai falar fácil, né? Porque essa raça não fala, né, cara? Essa raça não conta, né, cara? Eu falei, vamos jantar hoje à noite, vamos tomar um vinho. Falei, agora vai contar no vinho, né, cara? Só que ele é da Serra Gaúcha, cara. Eu sou bom no vinho, mas ele é ótimo, né? Aí sentamos a primeira garrafa, que você fala, não, os caras gostam de mim, Caetano, os caras gostam pra caramba de mim, pô, sempre ajudo eles, não sei o quê. Eu falei, cara, o que você faz? Acabou a garrafa, não falou. Falei, vamos tomar mais uma, mas aí eu já estava invulnerável, né? Eu falei, cara, eu vou tentar aí, né? Mais uma garrafa, na metade da garrafa ele falou, Caetano, eu faço um negócio. Eu falei, o que você faz? Ele falou, você sabe que tem 3 motoristas que entregam na minha região? Eu falei, sei. Ele falou, então, eles fazem um negócio para mim. Eu falei, agora vai contar agora. Essa raça é duro, cara. Eu falei, o que eles fazem? Eles fotografam e entregam. Eu falei, como assim? Eles fotografam e entregam. Eu falei, sério? Eu falei, por que eles fotografam? Daí eles falaram, eles fotografam para mim. Eles me mandam. Aí eu mando a foto para quem? Para o cliente. Então, uma pequena construtora faz um contrato com a gente e eu fico 3, 4, 5 meses entregando para ele. E toda vez que chega o produto lá, no primeiro, no segundo andar, no térreo, no terceiro andar, eu mando uma foto para ele e falo assim, nossa entrega, nossa logística impecável funcionou de novo. Muito obrigado pela nossa parceria. Ele falou, cara, e toda semana eu mando uma frase nova. Toda semana uma frase nova. Aí eu falei, caraca, cara, que legal. Aí eu falei, meu Deus. Ele falou, e aí tem mais uma coisa. Você acha que o motorista, porque o motorista que faz a entrega, faz uma pilha bonitinha? Eu falei, claro que faz, né? Ele fotografa. Daí ele falou, exatamente. Ele ainda fotografa. Tem muita reclamação. O cara não recebeu tanto tijolo que tinha que receber. Não tem isso na minha região. Por quê? Porque fotografa. Tá tudo lá o tijolo. O cara não entrega menos. O cara que recebe não pode falar que não recebeu. E tá tudo funcionando. Eu falei, cara, de verdade, agora fala aqui pra mim, na boa. Como é que você convenceu esses caras a fotografar pra você? Daí ele falou, cara, estamos no Rio Grande. Eu falei, e aí? Churrasco. Uma vez cada 3 meses eu pago um churrasco pra eles. Eu falei, você paga um churrasco para ele? Pago. Agradeço muito eles, a gente toma um vinho, faz um churrasco, uma cerveja, eles preferem cerveja, e a gente faz um churrasco. E aí eu pago o churrasco para eles. E agradeço muito eles, porque, cara, toda a minha venda depende muito deles, o que eu ganho no ano, o que eu gasto no churrasco, nos 4 churrascos do ano, não é nada com eles. E eles fotografam para mim, muito legal. Aí eu olhei para a cara dele e falei, cara do céu, por que você não contou isso para ninguém? Ele falou, porque ninguém me perguntou. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque dentro da empresa de vocês tem gente inovando e você não sabe o que eles estão fazendo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não pergunta. Quem que é o cara que vende mais mix?
eu vou lá ver o que esse cara está fazendo, o meu gestor comercial vai lá ver o que esse cara está fazendo, esse cara muitas vezes está inovando com coisas que não custam nada, e a gente pensando em milhões em tecnologia, sendo que esse cara está fazendo o quê? Usando a câmera de um celular para o cara da entrega tirar foto. Então, a gente não está falando sobre tecnologia, a gente está falando sobre uma nova maneira de pensar, sobre uma nova transformação. Que era sobre isso o nosso papo de hoje. Queria agradecer demais a oportunidade de falar com vocês aqui. Como o Matheus falou, vocês representam muito para o Brasil e para Santa Catarina, muito mesmo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e eu espero estar com a equipe de vocês lá na nossa trilha comercial, que eu quero fazer uma mentoria, na verdade, comercial com eles nessa trilha, tá bom? Valeu, pessoal, super obrigado. Valeu, obrigado. Demais. Obrigado. Se era uma degustação, imagina o que vai ser o prato principal. É isso. Vamos Meu lá. Deus do céu, quase que a gente já fica à noite aqui e já começa a trabalhar, porque virou um workshop. Muito obrigada, Marcelo, não esperava menos. A minha régua contigo era alta e ficou altíssima agora para a trilha. Obrigado. Muito obrigada. Palestrante, empresário, mentor, consultor, desde 2002 aí com o Observatório de Insights, olhando para o futuro, olhando para fora das suas bolhas, entendendo de comportamento, né? E aí o nosso final da noite, então, depois quem quiser emendar, esticar um pouco aí ainda e jantar, a gente faz umas mesas conjugadas aí, né, Matheus? E aí jantamos todo mundo junto aqui. Mas, Dario, muito obrigada também, estamos com muita curiosidade aí do teu conteúdo. Obrigada para todos que estão aqui até agora com a gente. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Amélia, pela introdução. Obrigado, pessoal. Boa noite, oficialmente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Santa Catarina Moda e Cultura, que a gente conhece há tanto tempo também, acompanho o trabalho, tantas empresas aqui que eu conheço, admiro, já tive a honra de trabalhar com algumas também. E sem sinal, né? Para o Observatório de Sinais está sem sinal. Já isso deve ser. Acho que eu vou chamar ela. Só esperar aqui entrar a apresentação. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Algumas pessoas certamente não me conhecem. Então, meu nome é Dario Caldas. Eu tenho uma consultoria que se chama Observatório de Sinais, que também tem a idade um pouquinho mais do que o Santa Catarina Moda e Cultura, né? A gente já tem quase 22 anos oficialmente. Eu estou nessa área de tendências há uns 30, mais ou menos, quase também. E, ótimo, temos sinais. Você veio dar o sinal. É só aqui, né? Deixa eu ver. Então, é isso aí. O livro, né, Observatório de Sinais, tem 20 anos, está completando 20 anos, meu livro que é mais conhecido. E o outro é o Vestígios do Futuro. Na verdade, são 5, né? O Vestígios do Futuro é o mais recente, 2017. E, enfim, o Observatório de Sinais é essa consultoria que trabalha, então, com tendências, estudos de mercado, estudos do consumidor, e a gente está fazendo isso para a gestão da marca há cerca de 20 e tantos anos. Eu vou começar falando um pouco sobre o espírito do tempo, o famoso espírito do tempo, né? Vou depois falar sobre o consumidor e a terceira parte vai ser mais sobre moda especificamente. Me parece que esperavam que eu começasse de uma maneira mais light, né? Mas, infelizmente, a notícia de cara aqui não é boa. A gente vai falar de um mundo, vou começar aqui traçando um pouco o caldo de cultura em que a gente está inserido, né? Na verdade, hoje se fala muito dessa era policrises, um mundo policrises, um mundo que passa por uma série de crises sucessivas, concomitantes, né? Uma crise econômica, uma crise climática seríssima, uma crise de uma pandemia que a gente não esperava, enfim, uma crise da democracia que faz com que essa sociedade em que a gente viva esteja mergulhada nessa terrível polarização e as pessoas se agrupando em bolhas e difícil diálogo, né? Enfim, fica difícil falar de quadro sombrio olhando por essa janela, né? Eu admito que é muito difícil, mas enfim, falando assim em termos globais, né, e civilizatórios, de fato, esse é um caldo de cultura aí em que a gente está mergulhado. Ali alguns autores que estão falando sobre essa realidade toda que a gente atravessa, né?
Falando um pouco de grandes tendências que a gente está observando agora, vou começar falando sobre essa era Ozempic que a gente está vivendo. Acho que todo mundo já ouviu falar do Ozempic aqui, né? O famoso remédio que tem, obviamente, fins medicinais, mas que está sendo usado para uma perda de peso acelerada, né? Então, essa é uma metáfora, acho muito interessante para a gente pensar o mundo que a gente está vivendo, porque a nossa sociedade ela é orientada para resultados, né, gente, não para o prazer. Então, tudo tem que dar resultado de uma maneira imediata, e nisso a fruição do prazer deixa para lá, né? Não é tão importante. E o Ozempic ele faz exatamente isso, né? Ele interrompe os circuitos de prazer. Ele faz justamente, ele desestimula o consumo de comida, porque você não vai sentir prazer com aquilo, para que você vai comer, né? Então, acho que essa metáfora é muito legal para a gente pensar o que está acontecendo. Se você pensar na cultura do corpo, né? Como a gente se relaciona com a academia hoje, a própria linguagem nos traz um sinal interessante. A gente fala de entregar o tempo todo. O cara entregou, o Marcelo Caetano entregou tudo na palestra dele. A entrega, né, o resultado. Então, acho que isso... né, Ozempic fala disso, ao mesmo tempo em que, vocês sabem que a indústria da moda não resolveu esse problema do corpo, né? Ela defendeu muito a história dos corpos alternativos, dos corpos diversos, dos corpos gordos, mas ela continua vendendo uma imagem de magreza como um paradigma que todo mundo tem que seguir, né? Enfim, isso tudo tem muito a ver com um espírito do tempo que fala de restrição, né, gente? De disciplina, de abrir mão, então, do prazer. Tem até uma certa curtição da dor no ar, sabe? Bom, não é de hoje, né? Jane Fonda, nos 80, no pain, no gain. Eu acho que a gente continua nessa balada até um pouquinho mais forte. Então, hoje se fala de um novo estoicismo, aquela corrente da filosofia grega, que é isso, né? A disciplina, né? A dureza da vida, é assim, levar muito a sério, abrir mão dos prazeres, por oposição até, num jogo aí de tendência e macrotendência, aquilo que a gente viveu ali no final do século XX, que era um hedonismo muito forte, né? Então, o século XX foi aquele em que a gente achava que a felicidade estava assim, muito fácil, ao alcance da mão, provavelmente na gôndola de um supermercado. E hoje, todo esse espírito do tempo que a gente viu anteriormente leva a uma reação assim que é realmente de restrição, né? Um ambiente restritivo. A indústria da alimentação também está tentando resolver isso. Como é que você vende comida sem falar de prazer, né? De comer? É uma coisa meio louca. Então, ali tem uma propaganda, snack well, quer dizer, coma, mas coma direito, coma controlado, coma sem graça, né? Em outras palavras, é mais ou menos isso, né? Bom, esse caldo de cultura aí que a gente estava introduzindo faz com que neste momento mesmo, comecinho de 2024, a gente esteja falando muito de uma tendência que eu estou chamando aqui de na real. Na verdade, caia na real, né? Entre parênteses, um caia na real ou um got to be real, né? Tem que ser real, tem que ser pé no chão. Pé no chão. A palestra era para ser tipo Ivete Sangalo. Tira o pé do chão, mas não vai dar, né? Pé no chão. É uma expressão que a gente tem ouvido muito. A gente tem ouvido isso desde o varejo, né? Esse Big Retail Show de Nova York, que acontece em janeiro, que é super importante. As pessoas voltaram de lá falando o que rolou? Pé no chão, né? A Semana de Alta Costura parisiense, que acabou de acontecer agora em janeiro, foi descrita, surpreendentemente, como uma semana em que as marcas de alta costura, que são marcas que não têm nenhum compromisso direto com o comercial e que podem ser, portanto, um laboratório de criação, fizeram desfiles muito pé no chão. Está ali um modelo do Valentino, né? Lindíssimo, alta costura, mas, enfim, que é bastante comercial, bastante tangível, né?
Essa coisa de pôr o pé no chão, de trazer a realidade, ou de trazer a normalidade, está se falando muito disso novamente, né? Para mim é mais o princípio da realidade mesmo. Também está muito presente nas propagandas de moda hoje. Ali vocês têm uma da Marine Serre, essa estilista francesa que está super na moda, né? Que se passa ali aonde? Numa confeitaria. Então, esse tipo de ambiente, vida real, dia a dia, né? Prazeres do dia a dia, sabe? Prazeres assim bastante acessíveis, frugais, né? Enfim, nos Estados Unidos está se falando também de, sabe, um sentimento que é apenas regular, né? Nada além, nada menos, uma coisa meio ali, no meio, né? Também em contraposição, acho que uma extravagância que a gente viveu no pós-pandemia, teve aquele desejo de evasão, sabe? Então se falou muito de extravagância, né? E agora não, a gente está vendo essa coisa que tem tudo a ver também com um ambiente econômico restritivo, né? Não se sabe muito bem como vai ser 2024, sobretudo Europa, Estados Unidos. Estados Unidos vão bem, Europa nem tanto, e o mundo com 2 guerras aí estourando, quer dizer, está tudo uma maravilha, né? No design, a gente tem algo semelhante acontecendo também. Então, por exemplo, se a gente teve um momento de multimateriais ou de mistura de materiais, estamos vendo produtos mais simples, né? Uma tentativa de fazer, por exemplo, produtos monomateriais, que são mais simples, produtos mais simples de manter, produtos mais simples nesse sentido. De reciclar, sem dúvida nenhuma. E a arquitetura e o design de interiores também, né? A gente está falando muito de espaços seguros, de espaços em que a inspiração é muito com materiais recicláveis, com materiais locais, né? A busca do local é super importante, o local é sempre mais sustentável, né? Muita inspiração do estilo pós-industrial, anos 80, né? E também essa linguagem rústica que a gente está vendo aqui, que continua aí dos últimos anos. A gente já falou bastante dessa tendência no ano passado, a gente chamou ela de design rude no Observatório de Sinais. Então, esse aspecto um pouco rústico também continua. Então, acho que aqui a gente faz um quadro, né? Uma outra história que está dentro desse espírito do tempo. Bom, se está tudo assim tão complexo, né? O que a gente faz? O que a gente adora fazer hoje? Se distrair, né, pessoal? Distração é tudo de bom, é aquilo que a gente passa horas fazendo nas redes sociais. E por isso, né, não por acaso, a indústria do entretenimento é uma das indústrias principais no cenário da cultura e do consumo contemporâneos, né? É uma indústria referencial, quer dizer, virou um paradigma para muitas indústrias. A moda hoje ela é muito ligada ao entretenimento, né? Então a gente está falando aí de um fashiontainment, fazendo aí uma brincadeira, né, uma fusão das duas palavras, porque justamente moda, entretenimento, esportes e luxo hoje praticamente são uma coisa só, né? Então aí você tem um núcleo duro em termos de setores desse complexo de cultural e de consumo contemporâneo, né? Moda, entretenimento, esportes e luxo. Então, algumas consequências desse fato, né? A gente tem, por exemplo, os grandes artistas sendo convidados para serem diretores criativos de marca, e isso pode ser super legal e pode dar super certo, como é o caso ali do Pharrell Williams para Louis Vuitton masculino, né? Que é um Aue internacional, Aue, né, uma palavra bem atual, assim, daquele que já delata quantos anos ele tem. Mas além do Pharrell Williams, mais recente, o A$AP Rocky, aqui, que é o marido da Rihanna, que é um rapper, né, marido da Rihanna, desenhando moda para Puma e para Fórmula 1. Tudo isso junto. Então, assim, expressão literal, né, de moda, entretenimento, luxo e esportes, literal, né?
A própria Rihanna, né, a própria figura da Rihanna, aqui naquela aparição dela no Super Bowl do ano passado, inclusive a maneira como ela está vestindo. Rihanna, vocês sabem, sinaliza a tendência, assim, ela sozinha, né? Como a Beyoncé ou como a Taylor Swift. Então, mais uma vez, a indústria do entretenimento emitindo muitos sinais, né? A Rihanna, a própria maneira como ela vestiu aí, a cor, tudo isso acabou sendo, a gente está vendo acontecer muito esse ano, que é a moda esportiva, já vou falar dela, né? Outra coisa interessante dessa história é o fato de que hoje os desfiles das marcas são 2 desfiles, isso agora é oficial. Você tem um desfile antes do desfile, que são as celebridades e as grandes estrelas usando os looks das marcas, né? Depois a primeira fila, quem é que veio. Isso sempre teve, mas agora isso assumiu realmente um caráter institucional, né? Então tem que ter o pré-desfile, que as Zendaya da vida já está usando a coleção Schiaparelli, que vai ser desfilada imediatamente após, e depois tem o desfile da marca, né? Enfim, e tem aspectos que eu acho menos interessantes. Essa coisa de chamar, por exemplo, uma celebridade para ser co-designer de uma coleção. Então, eu faço uma coleção, Dolce & Gabbana, chamaram a Kim Kardashian, e ali, quase que num teatrinho de marionete, né? Oh, meu Deus! Aí, nesse caso, eu acho que as marcas estão buscando atenção. A pergunta hoje é quanto vale a atenção do consumidor, principalmente quando a gente sabe que alguém da geração Z, por exemplo, isso é pesquisa, vai levar 1,3 segundos para passar para o próximo assunto, sobretudo se ela está diante de uma publicidade. Então, 1,3 segundos é o tempo que você tem para prender a atenção do teu cliente, do teu consumidor em potencial. Então, as marcas procuram reter a atenção, e é claro que com esse tipo de estratégia, elas acabam retendo alguma atenção, mas será que isso é sustentável? Do ponto de vista até onde essa estratégia vai, né? Será que é interessante? Será que é isso que a moda precisa? Será que é isso que o consumidor de hoje precisa? E a resposta, evidentemente, é não, né? Então, vamos em frente. Uma decorrência do assunto anterior é a centralidade, justamente, da moda esportiva nesse cenário que a gente está traçando e neste ano em particular, né? Moda Esporte Clube. Então, a gente vai ter, claro, é um ano de Olimpíada, Paris 2024, não dá para ignorar. Então, a gente vai ter uma centralidade ainda maior desse tema, né? E do sportswear em particular, falando especificamente de moda, tá, gente? O que eu acho legal é que a cara do esporte hoje é outra, né? É outra geração. Olha a carinha deles, né? Todos jovens. E são outros esportes também, né? Principalmente Brasil, claro, futebol sempre. Mas está aí o Hendrick, está aí a Raíssa, a gente está falando de skate, a gente está falando de surf. A gente, esse ano, vai falar de break dance, né? O break dance é um esporte oficial agora, e na Olimpíada desse ano a gente vai ter competição de break dance. Aqui está o Arnaud Deprez, que é um atleta de olha bem, um atleta de break dance francês. E olha a cara dele, o estilão, né? Então, vejam como tudo isso está mudando e, enfim, que é super importante a gente acompanhar, sem dúvida nenhuma, certo? Bom, eu queria dizer que, além dessas grandes histórias que eu estou aqui elencando e escolhendo algumas para falar com vocês, é claro que há outras palavras, outras narrativas rolando, né? Eu não estou resumindo o quadro inteiro como eu gostaria, na verdade. Então, só para dar uma pincelada nas outras histórias que estão rolando, por exemplo, tem uma história de enjoy, joy, pleasure, prazer, curtição, né? Que é o contrário disso que a gente viu, que, né, a história anterior é muito mais restritiva.
Mas esses temas continuam e continuam bastante fortes. Eles são fortes, sobretudo, no design de interiores. A gente viu, por exemplo, o Maison et Objet, que é um salão de design francês super importante, que acontece em janeiro e setembro. Agora, em janeiro, eles trouxeram um tema Enjoy, né? Continuou com esse tema que vem ali da época da pandemia. Mas continua, são tendências que, enfim, ganham propulsão, né? E esse tema fala de cores fortes, ele fala de cores sólidas, ele fala também de objetos amigáveis, né, objetos mais táteis, ele fala de ambientes confortáveis, enfim, essa ideia toda de buscar o prazer, né? Aqui embaixo a gente tem uma história que fala de kit, pessoal, a volta do kit. Esse é um assunto super importante. O Gilles Lipovetsky, não sei se vocês conhecem, sociólogo, filósofo, que é nosso parceiro histórico também no Observatório de Sinais, que é autor de um monte de livros clássicos, O Império do Efêmero, etc., acabou de lançar um livro sobre o kit o ano passado, né? É o retorno do kit, que explica desde sucessos Instagram, né, ou Pinterest, como essa cozinha aqui, que não tem nada a ver com as cozinhas contemporâneas que quase todas as marcas vendem, né? E o sucesso de marcas como a Crocs também passa muito por esse novo kit. É um gosto que não tem muito a ver com o gosto, digamos, oficial, ou com aquilo que a gente considera bom gosto, entre aspas, né? Do outro lado, o que a moda... Eu falei de uma temporada de alta costura que foi muito pé no chão, é verdade, 100% verdade, porém, tivemos desfiles aí como o do Rick Owens, que é um cara super visionário, mas que trabalha num registro totalmente assim, futurista, dark, super comercial, como a gente pode ver ali, né? Estou sendo irônico, eu disse que agora tem que fazer ironia, tem que avisar, né? Mas enfim. Ou o desfile do Galliano para a Maison Margiela, que só se fala disso. Vocês que têm Instagram devem saber que só se fala desse bendito desfile. E eu não vou entrar aqui numa análise do que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, são histórias que não têm a ver com os quadros anteriores, para mostrar, então, que há outras narrativas rolando nesse panorama de tendências que a gente está trazendo. Como é que o consumidor se coloca dentro disso, né? Quem é o consumidor contemporâneo? Vamos tentar fazer um perfilzão, assim, sempre correndo o risco de simplificar demais, porque é um perfilzão. Mas, enfim, o consumidor contemporâneo é um consumidor, sobretudo, emocional, né, pessoal? E esse emocional tem vários significados. Tem o significado de ser um consumidor que se relaciona com moda e consumo por meio das suas emoções, aquilo que ele sente, né, sobretudo. Aliás, a moda, por definição, é um objeto de consumo emocional, por definição, né? Mas o consumidor de hoje, em geral, ele se relaciona com o consumo em geral de uma maneira muito emocional, o que significa, então, por meio de suas emoções, mas, até mais importante, significa também que ele é um cara muito centrado em si mesmo, muito autônomo. Ele tem escalas de valores muito individuais, né? É disso que a gente fala, de escolhas individuais. Na verdade, é um consumidor que tem mais liberdade para escolher, porque até a oferta é muito mais ampla, e, enfim, hoje ele é menos submetido àquelas regulações, né, que havia, enfim, institucionais e tal. Quer dizer, aquela história, a moda manda em você? Não, a moda não manda em você coisa nenhuma, você escolhe aquilo que você quer dentro da moda. Hoje o raciocínio é esse. Então, isso é um bom exemplo do que a gente está chamando aqui de emocional e de autonomia, de liberdade para escolher. Claro que com, né, todas as questões da influência e outras coisas que vêm aí no pacote, tá? Bom, é um consumidor muito orientado para bem-estar, para qualidade de vida, né? Muito mais do que questões como acumulação, consumismo, certo? Toda a crítica ao consumo que vem sendo feita desde o final do século XX faz seus efeitos, né? Hoje as pessoas estão preocupadas com saúde, elas estão preocupadas com parecer jovens,
parecer magras, de preferência, né? É isso que move, né, sobretudo o consumidor. Então, a questão da acumulação, de ter sempre mais e tal, claro, continua valendo, mas, enfim, digamos que, pegando o quadro geral, a ênfase mudou, né? O consumo se deslocou para outros territórios que a gente precisa estar atentos. Mas é um consumidor que é aberto ao novo, ele é aberto às tendências, ele é aberto às experiências. E é por isso mesmo que a gente define o consumo contemporâneo como um consumo que é essencialmente consumo e consumidor, tá, gente? Óbvio. Então, ele é essencialmente emocional, como a gente viu agora, ele é experiencial e ele é sensorial. É uma trinca aí de atributos que definem bem, na minha visão, qual é a relação que os indivíduos estabelecem com o consumo hoje, né? Então, por isso, a experiência, antes de tudo, por isso o varejo experiencial está tão em alta, continua em alta, faz anos que a gente fala dele, e ele continua sendo a estrela dentro do varejo, né? As lojas em que a experiência do consumidor é posta em primeiro plano, lojas como lojas conceitos, ou não, né? Ou lojas menores, como uma boutique de moda, que pode fazer isso perfeitamente, né? Explorar a experiência do consumidor, como a MM faz, por exemplo, né, nas suas lojas, ou explorar aspectos sensoriais. Então, a sensorialidade, né, a exploração dos sentidos a favor dessa experiência vem sempre posta num primeiro plano. Além das flagships ou das lojas conceito, as pop-ups estão fazendo isso de uma maneira muito forte. Então, essa ideia de uma pop-up store ali, uma pop-up da Swarovski do ano passado, mas, enfim, é uma estratégia que virou uma constante dentro, enfim, uma estratégia de marca que está cada vez mais presente, né? Essa coisa de ter uma pop-up, porque a pop-up é aquela experiência única, pontual, exclusiva, você vai lá, se você viveu aquilo, você viveu, se você não viveu, acabou, né? Então, isso hoje tem um apelo muito forte. E, na verdade, eu vou terminar por onde eu deveria ter começado, que é o restaurante Under, é um restaurante na Noruega. Como vocês estão vendo, a arquitetura que ganhou prêmios e tudo mais, essa caixa que entra para dentro, entrando no mar, né? Então você entra, desce, e aí você vai ter uma refeição num salão que você está praticamente, enfim, dentro do oceano, no fundo do mar, peixinhos passando, mais ou menos como aqui, assim, maravilhoso, experiencial, sensorial, emocional, é isso, né? É disso que a gente está falando. Bom, esse consumidor, sem dúvida nenhuma, vocês sabem muito bem já, é um consumidor empoderado, é um consumidor mais consciente, é um consumidor mais crítico, é um consumidor mais informado, é um consumidor mais exigente. Tudo isso é verdade, né? É um consumidor que muitas vezes abraça causas, muitas vezes ele é ativista até. Então, essas são realidades de hoje, que a gente não pode... Isso é uma novidade do século XXI. Não que não houvesse no século XX, mas esse perfil de consumidor com essa força, ou esse aspecto do comportamento do consumidor ganhando tanta força, isso é muito século XXI e tem muito a ver com as novas gerações, como a gente já vai ver, tá? Então, tudo isso é importante. Esse é o cara que critica a indústria da moda e as outras, o excesso, o consumismo, o desperdício, o greenwashing, né? São todos aspectos, enfim, que certamente vocês conhecem, mas que a gente não pode deixar de trazer. Outras facetas do consumidor emocional e que estão todas interligadas, a preocupação com a sustentabilidade e tudo mais. Agora, esse consumidor também é um consumidor extremamente contraditório, né? Então, vamos falar dessa contradição, porque parecem dois mundos, duas realidades diferentes. Quando a gente... Esta semana, o Jornal Nacional trouxe uma pesquisa nova da CNI, fonte fidedigna e tal, que tinha números assim...
de primeiro mundo, né? Então, o consumidor brasileiro, 70 e tantos % afirmaram que se preocupam com sustentabilidade sempre na hora de consumir. 70 e tantos %. Falei, nossa, que Noruega, né, que a gente se tornou. Não, eu estou brincando, mas, na verdade, outro dado. 7 entre 10 brasileiros compram na Shein ou no AliExpress mensalmente. Mensalmente. Esse não é um dado da CNI, nem passou no Jornal Nacional. Essa é outra pesquisa. Né? A Brain, que é uma consultoria de estratégia, soltou um dado parecido esse mês. Então, a gente está falando de dados muito fortes também. Como é que esses dois dados se combinam? Então, estão 70%, outros 70%, porque deve ser gente diferente. Então, são 140% de população brasileira, não cabe. Não, são as mesmas pessoas, né, gente? A gente tem que entender que nós somos contraditórios, o consumidor, que somos nós, também são extremamente contraditórios, inclusive, sobretudo, os mais jovens. Então, quando ele diz, sim, eu defendo a sustentabilidade, eu quero que as marcas sejam sustentáveis, eu espero isso das marcas, isso não significa que ele vá comprar dessa maneira 100% das vezes. Ao contrário, é esse mesmo carinha que pode, eventualmente, entrar lá na Shein, na Shopee da vida e fazer uma compra. A gente tem que entender isso. São comportamentos contraditórios, mas, sobretudo isso, ele espera que as marcas sejam, sim, cada vez mais sustentáveis. Há essa expectativa em relação ao mercado. Isso vem da geração millennial, né? Os millennials trouxeram isso. Eu espero que você seja assim. Não significa que a minha conduta pessoal tenha que ser assim também 100% das vezes. Em relação à transparência, a gente tem alguns exemplos disso. Mas, enfim, essas coisas estão evoluindo. Esse gráfico eu tirei da pesquisa The State of Fashion 2024, que foi um dos estudos que eu fui lá dar uma olhada para produzir esse conteúdo para vocês. Ele mostra o consumo das fast fashions de terceira geração, né, que são a Shein, a Temu, por exemplo, que ainda não chegou no Brasil, mas está para chegar. Né? Vocês sabem, a Temu é ainda mais agressiva do que uma Shein, e que já tem, sem vender no Brasil, ela já tem cerca de 250 mil acessos ao site da Temu, né? Isso mostra bem a expectativa. E esse gráfico mostra o consumo dessas marcas de fast fashion de terceira geração nas várias gerações, dos baby boomers até a geração Z. Então, como parece aquele come-come, né? Aquele joguinho, assim, quanto da geração as marcas estão conseguindo comer, né? Ou, enfim, conquistar, na verdade. E dá para ver claramente que quanto mais jovens, Z, millennials, X, boomers, quanto mais jovens, maior é a parcela de consumidores que eles conseguem atingir. Então, de fato, esse consumidor mais jovem ele é ainda mais contraditório, né, nessa questão. Vamos lembrar também que essa contradição não se refere apenas à moda. Eu trouxe aqui uma outra informação para apoiar esse argumento do Business of Fashion. Geração Z já se preocupa em parecer velha. Adoro, eles têm 27 anos para baixo, né? Então, eles estão consumindo muito produto anti-rugas, cremes hidratantes e coisas hidratantes, coisas de beleza que para prevenir a velhice, né, pessoal? Então, a geração Z é aquela que foi vendida, vamos dizer assim, como a geração do body positive, né, de assuma o teu corpo como ele é, né, seja como você curta você como você está tudo certo. E isso é ótimo que seja assim, porque, de fato, isso é uma realidade. Eles são assim, mas, ao mesmo tempo, eles já estão preocupados em parecer velhos. Então, parece uma contradição. Não, não parece. É uma contradição, né? Entre outras que a gente pode observar. Tá? Bom, a gente está falando de geração Z, vou aproveitar aqui e fazer um desvio não, né? Fazer um aprofundamento aí dessa abordagem dos consumidores, vamos falar um pouquinho das gerações.
falar bem pouquinho, mas enfim, tem esse quadro aqui que mostra as 4 principais gerações que estão hoje no palco. Os boomers, pessoal, é aquele pessoal que começou essa história toda, na verdade, né? São as pessoas que fizeram a revolução comportamental dos anos 60. Então é gente que tem que tirar o chapéu, assim, tem que realmente respeitar muito. É o povo que inaugurou essa história de moda jovem. Não havia moda jovem. O peso da juventude foi tão grande, né, naquela revolução comportamental, que veio a moda jovem, o jeans, né, o hippie, a moda hippie, que foi tão importante. Enfim, são pessoas que realmente têm uma importância fundamental nessa história. Aí eles passaram o bastão para a geração X, que hoje tem entre 45 e 59. Quem está presente? Parabéns, geração X! Uma geração que muito importante para a moda, porque é uma geração que trouxe a moda para o patamar em que ela se encontra praticamente até hoje. Quer dizer, um fato cultural relevante, um fato social, um fato econômico, financeiro importante, né? Tudo isso aconteceu nos anos 80. Então, quem fez os anos 80 foi a geração X, né? Jovens nos anos 80 que trouxeram a moda para essa importância toda. E também a geração que começa a falar de desconstrutivismo, de relativização dos valores, coisas muito importantes que vão ter assim consequências muito fortes no século XXI, né? Os millennials serão a maioria aqui entre 29 e 44 anos? Sim. Tá meio bem divididinho, né? Millennials, vocês, eu adoro falar mal de vocês. Como bom boomer, a minha predileção. A gente passou muitos anos estudando os millennials, né? Agora que a gente só fala de geração Z. Mas os millennials é uma geração especial, foi muito revolucionária. Os millennials são muito idealistas, né? Eles tem assim valores, essa coisa de reintroduzir os valores no mundo dos negócios vem muito dos millennials, né? De exigir que as marcas sejam transparentes. Toda essa coisa da sustentabilidade num plano muito mais importante também vem com essa geração. Agora, em relação à moda, é uma geração que não foi assim. Eles curtem muito a imagem, essa coisa de se expressar por meio da imagem. Aí sim, importantíssimo, porque eles são muito tolerantes, muito diversos, toda essa coisa da diversidade, mas não muito a moda. A moda, assim, o milênio tem aquela fama de ser aquele cara meio, um bicho grilo meio mal arrumadinho, assim, né? Que gosta, não estou falando de vocês, é óbvio, que aqui todo mundo é elegante, né? Gente elegante e bonita e sincera. Mas os millennials, eles deram uma força muito grande à moda informal. Eu chamo os millennials de geração bermuda também. São os caras que começaram a usar bermuda assim, em qualquer ocasião. Vai trabalhar de bermuda, tá tudo certo, né? Então, a moda informal e não um gosto muito grande, assim, eu digo, uma predileção pela moda. Foi o momento em que a moda, digamos, passou por mais críticas, né? Anos 2000, anos 2010, juventude dos millennials. É um período em que a moda foi muito criticada, toda essa história de crítica em relação à sustentabilidade, às formas de trabalho, né? Ao consumismo, moda é igual a consumo. Então, um momento em que a indústria, inclusive, passou por uma crise de criatividade, né? Mas passaram os bastões para a geração Z. Quem é Z aí, pessoal? Entre 14 e 28 anos. Olha os Zs aí! Olha os Zs, os donos da bola, né? Atualmente os donos da bola. A geração Z é uma geração muito particular, né? Hoje eles são 24% da população brasileira, então eles têm o poder realmente de consumo na mão, né? E, enfim, mas tem uma relação com o consumo diferente dos milênios. Os Z são mais consumistas do que os milênios, dizem os números, né? Os Zs gostam de consumir, gostam da moda, de novo, né? É uma geração que busca mais segurança, é uma geração que busca mais
porque viveu todo esse período de crises muito fortes que a gente colocou no começo. Então, é uma geração mais que busca segurança, que valoriza novamente o trabalho com carteira assinada, coisa que os milênios acham ridículo, né? Agora menos, porque eles estão ficando já maduros e eles estão começando a pensar diferente. Mas os Zs valorizam, são até mais conservadores do que os milênios. Tem essa questão dos Zs também serem mais frágeis, né? Principalmente os Zs mais jovens, todo esse impacto da saúde mental em relação àquele quadro inicial que a gente trouxe. E em relação à moda, a gente poderia falar, e ao consumo dos Zs, também poderia falar um tempão sobre isso aqui, mas vou falar para vocês de um aspecto que eu acho fundamental para quem, enfim, produz e vende e tudo mais, que é a relação com o passado que os Zs têm, o gosto, né, uma predileção realmente por aquilo que é passado que você traz. Isso está sendo chamado, de modo geral, de consumo nostálgico. Eu acho que é um consumo nostálgico, mas não é só nostalgia, né? Vamos lembrar que, desde os anos 80, a gente vive numa cultura que a gente pode chamar de cultura remix. A gente pega imagens, estilos do século XX, mistura de novo e isso dá novas sínteses, novos resultados. Isso, né, vem sendo feito dos anos 80 para cá. Eu acho que a gente faz isso com cada vez mais intensidade. E os Zs são especialmente fortes nisso, quer dizer, eles gostam muito de trazer para o presente esse passado, né? Por isso a gente fala que o passado é uma estratégia do presente e do futuro, né? De tal modo, tanto é forte esse gosto, por exemplo, a onda brechó, né, que, tá bom, vem lá dos anos 90, mas hoje o resale, que lá no Big Retail Show o pessoal já está chamando de re-commerce, né? A revenda, que as próprias marcas agora estão investindo no seu próprio resale, de tão forte que é essa tendência, né? Em termos de design, aqui a gente tem um exemplo da Louis Vuitton, que acabou de lançar para os Zs uma coleção que é Louis Vuitton Remix, baseada na tendência Y2K, né, ano 2000. Os Zs adoram voltar para essa década do começo do ano 2000, que é quando eles eram crianças, né? Então, essa coisa de buscar um conforto, uma referência emocional gostosinha, de se sentir abraçado de alguma forma. Interessante também aqui essa última campanha da marca Skims, a marca de lingerie da Kim Kardashian, que trouxe a Lana Del Rey numa linguagem muito retrô, com certeza, né? Mas muito emocional também e muito kit, né? Essa coisa desse veludo vermelho, esses gatos, esse lacinho cor-de-rosa, tudo isso apela para um passado, mas tem um pezão no kit também. Eu vou falar, finalmente, um pouquinho da geração alfa. Eu sei que no grupo aqui tem várias empresas que trabalham com moda infantil. Então, a gente está falando de uma geração... Não vou perguntar se tem alguém aí que eu já vi falando presente, mas não tem muita gente da geração alfa aqui que tem, então, entre 14 e 0, né? Até o próximo ano, a alfa estará nascendo. Quando acabarem de nascer, serão 2 bilhões de pessoas neste planeta Terra. Pessoas que começaram a nascer no ano de 2010. O que aconteceu no ano de 2010? Lançado o Instagram, lançado o iPad e a palavra app foi considerada uma das palavras do ano. Isso não pode ser casual, né? É uma geração que começa a nascer nesse ano, não pode ser casual. Ela realmente vem especial. Ela é a primeira geração do século XXI. Os Zs não, né? Os Zs começaram a nascer lá no meio dos anos 90. Então a gente espera muito dessa geração. E uma geração que é filha de millennials.
São os millennials que estão produzindo essa geração. Então, são esses dados que a gente usa para projetar um comportamento, porque, afinal de contas, a gente ainda não sabe 100% como eles vão ser. A gente está fazendo alguns estudos, mas é quando eles chegam à idade adulta, ou seja, de 18 para cima, vão para a faculdade, depois vão trabalhar e vão chegar no universo do consumo, aí sim a gente pode bater o martelo sobre o comportamento alfa. Mas algumas coisas, além dessas informações que eu passei, a gente já sabe. Eles serão a primeira geração exposta à inteligência artificial, né? Isso também é um dado novo. Já tem assim uma discussão nos Estados Unidos de como os jovenzinhos, crianças, né, e pré-adolescentes têm uma predileção pelos smartwatches, porque como tem uma restrição de uso de celular, inclusive nas escolas, diz que o smartwatch assim a criançada está curtindo demais, né? Outra coisa que eles curtem, e essa é uma discussão também super presente na mídia hoje, sobretudo nos Estados Unidos, adoram produtos de cosmética, pessoal. Teve aí, em dezembro, teve um boom de consumo e dessas crianças, praticamente, nas lojas da Sephora, sabe aquela rede de cosméticos, né? Tem todo um papo rolando nas redes sociais sobre o comportamento dos alfas nas lojas da Sephora, porque eles entravam que nem os loucos, iam catar as amostrinhas e não sei o quê, e derrubavam tudo. E tem um povo reclamando do comportamento alfa. Adivinha quem é esse povo? A geração Z. Que legal, que coisa linda. Os Zs já estão, assim, olhando para aquele novo povinho que vai, né, ocupar o seu lugar, do mesmo modo que os Zs, há pouquíssimo tempo, olhavam para os millennials e morriam de rir da cara dos millennials. Teve todo aquele lance do cringe, que vocês devem ter acompanhado, né, que foi um lance Zs versus millennials. Então, a gente já tem um lance alfa versus Zs. Olha que coisa linda. E eles estão rindo da cara dos Zs nas redes sociais. Eles produzem os próprios memes, eles consomem os próprios memes, eles já têm uma gíria própria, né? Vejam a importância aí de quem produz para esse público, de ir pesquisar esse público, né? E de ver essa verdade, como é que ela está rolando, e não ficar imaginando. Sabe por quê? Os alfas falam assim, olha, se Z usar, tô fora. Então, eles já estão trabalhando com essa contraposição que sempre existiu em termos de geração, né? Uma geração nova vem, se contrapõe à anterior. Acontece que as redes sociais estão fazendo com que isso se torne muito explícito. As pessoas estão cada vez mais conscientes desse lance geracional. Então, realmente, a análise geracional, que eu aqui fiz apenas uma pincelada, né? É uma ferramenta estratégica super importante hoje e muito produtiva para a gente entender os nossos consumidores. Bom, nessa parte final eu vou falar de moda e a partir de algumas percepções sobre a moda contemporânea, né? Em primeiro lugar, queria dizer que a moda vai muito bem de novo, em termos, assim, sobretudo do lugar que ela ocupa no imaginário contemporâneo. A gente acompanha essa evolução, quer dizer, a moda teve muito em alta nos anos 80 e 90, depois, acabei de dizer, a historinha dos millennials, anos 2000, 2010, ela teve um pouco em baixa, e de 10 anos para cá, e sobretudo nos últimos anos, 5 anos, a gente tem visto um renouveau assim, da moda, né? Um ganho de interesse muito forte pelas grandes marcas, pelas semanas de desfile institucionais, né, principalmente Paris. Tem dados mostrando isso. A influência da Semana de Paris continua crescente dentro das redes sociais, né? Isso é muito bom para todo mundo que trabalha com moda, certo? Quer dizer, é realmente esse lugar da moda no imaginário de consumo contemporâneo, né? A moda hoje ela é muito diversa, né? Como a gente já disse, ela não tem uma
imposição diante do... Não existe, vocês já sabem disso, aquela ditadura da moda que se falava antigamente, isso está longe de acontecer. Então, ela vai desde um meio de expressão individual muito forte, e a gente vê isso especialmente nas marcas que trabalham enfim, que são expressão de grupos identitários, né? Aí sim, essa expressão individual, a expressão de grupo, de identidade de grupo, é muito forte, né? Isso no Brasil, especialmente para a população negra, tem tido uma presença muito forte, né? Mas ela também pode ser apenas uma maneira do indivíduo se relacionar com as tendências de maneira passageira, né? E criar uma identificação passageira. A gente tem visto isso acontecer com muita frequência nas redes sociais, essa profusão de tendências de curta duração, que são chamadas com um prefixo core, vocês já devem ter ouvido falar disso, os Barbiecore da vida, entre outras tendências. Agora está se falando muito de um vovô core, que eu adoro. Não sei se eu devo usar ou não, porque vovô, né? Será que é para mim? Acho que não. Acho que é para o jovem que quer ser o vovô core. Mas, enfim, entre um polo e outro, eu acho que hoje a gente faz esse mix, né, do que está acontecendo. Esses core, gente, essas micro tendências, que tem gente até chamando de nano tendência, a gente não deve desprezar, não, né? Primeiro por causa disso mesmo, são essas novas formas de criar identificação do indivíduo com grupos, e isso pode ser muito passageiro, mas tem a vantagem de ser global. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode se filiar afetivamente a esse core. Esses cores que são criados no TikTok, né, que dá essa possibilidade de que praticamente qualquer objeto de consumo, qualquer substantivo hoje, possa se tornar uma microtendência, né? E tem um outro aspecto. Essa filiação, então, do indivíduo ao grupo é uma forma que, enfim, faz com que hoje a gente esteja discutindo a volta das subculturas. As subculturas, né, é um tema muito caro assim, a quem estuda e trabalha com moda. A gente falou muito de subcultura nos anos 80 e 90, quer dizer, a importância do grupo, né, na filiação do indivíduo. Depois, nos anos 2000, 2010, esse tema esteve em baixa e agora, por causa das redes sociais, ele está em alta de novo. Falou-se durante um tempo que a internet tinha matado as subculturas. Agora se diz que as redes sociais, o TikTok, o core, é um jeito de fazer subcultura, mas é um jeito diferente. É um jeito mais rápido, essas subculturas não param muito tempo em pé. Para que elas persistam, elas têm que ter algo mais, elas têm que falar de algo mais importante, tipo Barbiecore, que além de ser uma tendência, virou uma espécie de bandeira do empoderamento feminino e que está aí, vivo, o Barbiecore, né? Engana-se quem acha que o Barbiecore acabou porque o filme fez sucesso, fim. A gente viu aí o que aconteceu na premiação agora, né? Enfim, que as meninas não ganharam os prêmios, um movimento global e tudo mais. E tem que ter também um aspecto presencial qualquer para microtendência parar mais em pé, para a gente começar a pensar em termos de subcultura. O Barbiecore teve isso, né? Nos cinemas ela teve o filme, enfim, teve uma manifestação fortíssima de todo mundo ir assistir de cor-de-rosa, foi algo realmente global, né? Por outro lado, tem as tendências das passarelas, as tendências institucionais. Então, a moda hoje é um diálogo entre tudo isso, né? Se a gente vai usar muito jeans, se a gente vai ter um momento muito sportswear, ou se a gente vai usar muito marrom, vai, viu, gente? São todas histórias que as passarelas acabam confirmando e muitas vezes propondo. Então, são pontas que a gente tem que administrar, né? Que a gente tem que fazer convergir para que essa roda da moda continue girando como a gente quer. Do ponto de vista da indústria, e eu agora já estou me encaminhando aqui para os meus momentos finais, a gente tem alguns estudos também, além do The State of Fashion, que eu citei, saiu aí um estudo
do Fórum Econômico Mundial, aquela visão sobre a competitividade dos países, né? E, no caso do Brasil, quem fez para eles foi a Fundação Dom Cabral. Então, a gente deu uma olhada nesses dados também, e o que se espera para a indústria e para a competitividade do país e da indústria, né, em 2024, em termos globais, é um momento de incerteza, como eu disse, a confiança do consumidor continua frágil. Eu dei uma olhada nos índices, né, o principal deles, que é o FGV, aponta para uma melhora no fim do ano, depois uma piora. Na verdade, a gente tem assim, um vai e vem, mas ainda abaixo daquele nível 100, que é o nível patamar a partir do qual você começa a ter ganhos realmente, né? Então, dependendo do mercado, essa fragilidade tem uma causa diferente. Tá? No Brasil não está tão mal, mas ainda tem muita coisa para fazer para recuperar a confiança do consumidor como ela era antes da pandemia, inclusive, né? Antes das crises e tudo mais. Quer dizer, voltar para um patamar legal. As empresas, como vão enfrentar? Tem um foco grande em gestão de preços, em promoção, em marketing, a gente vai falar disso na sequência. Uma menor pressão de custos em 2024, porque a inflação cedeu, de um modo geral, não na Argentina, mas, enfim, de um modo geral, né? Uma maior pressão de regulações governamentais, Europa e Estados Unidos principalmente. Quem deve sofrer mais são as fast fashions de terceira geração. No Brasil também essas regulações estão chegando, né? A coisa do imposto para compras de até $50, etc. Uma busca de relações mais transparentes e colaborativas com os fornecedores. Essas são as linhas gerais que os estudos colocam. Quanto à competitividade do país e da indústria nacional, o estudo do Fórum Econômico Global com a Fundação Dom Cabral foi construído em torno de quatro pilares, né? Inovação, inclusão, sustentabilidade e resiliência. Que foi falado muito disso já hoje, acho que vocês estão muito em linha, né, com os industriais aqui presentes, sem dúvida, e o SCMC com o debate global, mas a inovação ela é necessária tanto para a inclusão quanto para a resiliência, e ambas vão ter reflexos muito fortes na questão da sustentabilidade. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. O Brasil está mais ou menos na média em relação a 120 países. A gente tem notas assim muito em linha com o global. A gente está melhor em sustentabilidade por causa de alguns quesitos em que o Brasil vai muito bem. Nossa menor nota é em inovação, né? Inovação. Por exemplo, o Brasil não tem pouca patente, né? O patente no Brasil leva 7 anos para sair e tem pouquíssima patente verde, né? Questões que são o gap especial ali, além da falta de investimento no capital humano. O estudo é muito claro, os consultores que estão apresentando os resultados falam demais dessa importância do investimento no capital humano. O grande gap, na verdade, está aí, por questões ligadas a reskilling e upskilling, né? A gente está no momento em que as skills têm que ser revistas, têm que ser renovadas, têm que dar um up, porque tudo mudou. Vocês já falaram hoje, desde o primeiro momento aqui, a palavra é transformação e mudança. As coisas estão mudando muito rapidamente e o pessoal, de repente, não tem esses skills, né, novos, as novas competências, principalmente os quadros que têm um pouco mais de idade, no caso, né? Mas não só eles, não, viu? Sobre o marketing, então, e a promoção e a marca, a questão da marca, né? O Business of Fashion coloca que esse ano vai ser o ano da marca, globalmente falando. Então, essa importância de trabalhar a marca, de trabalhar o branding, né? Porque os consumidores estão cada vez mais smart, cada vez mais inteligentes, cada vez mais reflexivos e distanciados, não engolem qualquer mensagem, não ficam ali vendo o que você quer vender à disposição, né? Estão críticos, estão reflexivos. Então, a importância de se ter hoje uma área aí da sua empresa que trabalhe com insights do consumidor, consumer insights, né? Um canal para você recolher esses insights
sejam dados ou sejam pesquisas, né, com o consumidor, e de analisar isso e de ajustar a tua oferta em permanência em relação a esses insights do consumidor, inclusive coleções de moda, né, como as fast fashion fazem. Tem alguma coisa ali que deu certo que a gente precisa aprender, né? Uma coisa é ajustar em permanência a partir de insights do próprio consumidor. Um revamp, né, uma renovação da identidade da marca, que passa por N estratégias, né? Não vou me aprofundar aqui, mas desde estratégias, enfim, ferramentas como a personalidade da marca, as personas. Quem são essas personas, né? Construir profissionalmente as personas da tua marca e tudo mais, a jornada desse consumidor, tudo isso, até estratégias de varejo, por exemplo, investindo lá no varejo emocional, nas pop-ups com muito design, por exemplo, e por aí vai. Investindo, inclusive, em construir comunidades de marca. Este é um papo que a gente está levando com os clientes há muitos anos e que continua cada vez mais assim na crista da onda, para usar uma outra expressão bem atual, na crista da onda, né? Comunidade de marca, pessoal. E uma nova relação com os influencers. Então, influencers sim ou não? A moda hoje está discutindo muito isso, não só a moda, a internet, as redes. Teve todos esses problemas aí com os influencers. A menina do Panetone lá na Itália, não sei se vocês ouviram falar, enfim, escândalos, né? A questão dos influencers daqui do Brasil que vendem jogos e apostas e produtos, né, meio estranhos. Mas assim, influencer sim ou não? Influencer sim. Os dados mostram que essa indústria continua crescendo. Em 2022, ela valia 16 bilhões global. Em 2023, ela valia 21 bilhões. Então, esse dinheiro veio da onde? Das marcas que continuam investindo em influenciadores. Só que a discussão hoje é quais influenciadores, né? Vocês já sabem, da pandemia para cá, essa é uma indústria que está muito em crítica, né? Consumidor, influencer, quer dizer, aquele papo antigo do influencer vendendo, botando ali uma inserção que não tem muito a ver com nada, isso não funciona mais. A busca hoje é por um influenciador mais específico, diferenciado, que faz um discurso diferente, que tem um pouco de humor, um pouco de distanciamento em relação ao próprio consumo, né? Autenticidade, sem dúvida nenhuma, transparência é de lei, certo? Mas, em princípio, eles continuam aí. Por enquanto, a gente não está vendo eles saírem do horizonte nem por um minuto. A questão da sustentabilidade, acho que vocês estão com um discurso muito em linha, pelo que a gente viu, né? Pelo que eu conheço do trabalho. Só para... eu vou entrar na sustentabilidade porque a gente está falando agora de inovação, né? E a sustentabilidade é um dos principais territórios de inovação hoje para as marcas, né? É preciso ter isso claro. Por outro lado, não dá mais para não agir em relação a isso. Isso é a conclusão dos estudos também, tá bom? Eu gosto muito dessa ideia que a gente está passando de uma abordagem consumer-centric, que foi a tônica do marketing nos últimos 20 anos, 30 anos, para uma abordagem life-centric. Acho isso pelo menos bonito, acho poético. Não, você está botando a vida no centro, porque se você não trabalhar para que a vida se perpetue, não vai ter nem consumidor nem consumo, né? Então, a ideia de que a vida passa a ser o centro, né, de raciocínio das marcas e do consumo de um modo geral. Então, as estratégias ESG, que bom, né? Tantas verticais, tantas coisas foram ditas aqui, não vou, só acho que o caminho é esse mesmo. Mesmo que o consumidor ainda não seja o consumidor sustentável, já disse, ele espera que vocês sejam, e por enquanto é assim. Então, a gente quer que o mundo vá para um lugar em que consumidores, mercado, todo mundo trabalhe pela sustentabilidade. Por enquanto, esses pesos estão mal divididos, mas por enquanto é isso mesmo. Então, todas as estratégias que puderem ser utilizadas nesse sentido e adotadas são bem-vindas, são valiosas.
Só um exemplo aqui do que as marcas estão fazendo, essa marca Asket, não sei se vocês ouviram falar, é uma marca de moda. Ela, no recibo da compra, ela põe toda a contabilidade do carbono emitido em cada etapa de produção daquele produto. Olha que coisa simpática, né? Transporte, manufatura, quanto emitiu de carbono naquele produto que você está levando para casa. Nesse aspecto, a gente tem acontecendo no Brasil, especificamente em moda, a Brasil Eco Fashion Week. Eu tive lá agora no final do ano, em dezembro. Essas são fotos que a gente fez lá. É um evento que cresce visivelmente. Fazia alguns anos que eu não ia e eu tive assim uma nítida medida do crescimento, né, tanto em termos de expositores quanto em qualidade do que está sendo exposto e, sobretudo, qualidade do design dos desfiles. Isso foi a coisa que mais me agradou. Eu sempre defendi e continuo defendendo que tem que ter design, porque se não tiver design, pode ser assim o máximo da sustentabilidade, o consumidor não vai comprar, né? A gente no Observatório de Sinais fala até de um eco-sexy, no sentido de que o produto tem que ter apelo. Primeiro tem que ter apelo, né? E o design está melhorando muito dessas coleções. Então, só para trazer aqui, né, essa percepção. Estou citando aqui o Luan Valotto, Altair Santo, mas eram várias marcas, vários desfiles, marcas, inclusive, grandes como a Renner ali patrocinando e fazendo toda uma oferta, todo um discurso, inclusive, de sustentabilidade, muito bem estruturado num stand grande ali logo na entrada. Eu acho que tudo isso são coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Não vou falar de inteligência artificial, porque vocês já estão sabendo tudo. Tem um especialista presente aqui, ou ele já foi embora, talvez. Mas, já falando, não vou trazer o discurso todo, porque eu acho que vocês já sabem talvez mais do que eu. Mas só para pincelar, né? Isto aqui é o cowboy da Louis Vuitton, que acabou de desfilar agora em janeiro. Esses são os cowboys do Prospect Park, que é um perfil do Instagram que eu adoro, sigo, né? Tudo feito, então, em inteligência artificial. E este aqui é o Luan Pereira, gente, daqueles hits dentro da Hilux, e ela pirou na Dodge Ram. Vocês já ouviram essas músicas? Que eu simplesmente acho sensacional. E por que o Luan Pereira está aqui? Porque esse é o nosso cowboy, né? Esse não é o cowboy da Louis Vuitton e também não é o cowboy da inteligência artificial. Ou seja, tem cowboy aqui do lado para a gente olhar, sabe? É só para ter este lance, né? Esse insight, acho que tem isso em mente. É um cara que está fazendo algo que eles estão chamando de agronejo, né? Sertanejo com funk e com rap. É simplesmente sensacional. E o look desses caras que estão chegando, né, para a moda, tem tanta coisa para a gente olhar, não, sem subestimar todo o resto. Mas para ficar esperto, às vezes está aqui do lado e a gente não está olhando, tá bom? Eu vou finalizar falando de algumas direções que a gente gostaria de que a indústria tomasse. Na verdade, pensar num futuro que é possível, num futuro que é desejável, né? Porque, afinal de contas, o futuro é isso, não é só aquilo que a gente projeta, ou pensa, ou deixa de pensar, mas é algo que a gente constrói. Cada ação tomada hoje vai ter uma reação, já alguém falou disso hoje, e é o futuro que a gente está construindo. Então, para onde esse futuro da moda, esse futuro têxtil, né? Práticas industriais mais sustentáveis, sem dúvida nenhuma, autenticidade, transparência e necessidade muito baseada naquilo que o consumidor realmente deseja e precisa, né? Maior destaque nos fundamentos do bom design de moda. Eu acho que isso está fazendo tanta falta, né? Valorizar o bom design de moda. Valorização dos times e do trabalho humano, acima de tudo, né, gente? A gente que fala tanto de tecnologia é claro que é essencial, isso é um dado, mas acabei de mostrar, é o capital humano em primeiro lugar, é a criatividade em primeiro lugar e é o trabalho humano em primeiro lugar, antes que ele se extinga. Né? É uma indústria mais artesanal? Sim, essa é uma direção em toda a indústria, né? Já está se falando até de um retorno do Arts and Crafts.
aquela escola, enfim, de design, aquele conjunto de iniciativas muito ligadas ao William Morris, tem que dar uma olhada, século XIX, né? É o princípio do design industrial, Arts and Crafts. Muita gente falando disso, da volta desse espírito artesanal na indústria. Ninguém está falando de algo que esteja fora da indústria, né? Isso foi pregado lá atrás. Mais mulheres em posição de liderança. Ponto. Acelerar a circularidade e a inclusão, a criação de narrativas de estilo, né? Que o estilo seja uma narrativa, tenha um discurso aí, né, conectado, em que os valores das comunidades globais ou nacionais ou locais se reflitam nesse discurso, nessa narrativa, sem perder a individualidade, ou seja, essa conexão entre o indivíduo e o grupo, o indivíduo e a comunidade. A gente põe o peso na comunidade, não esquece da individualidade. As pessoas querem ser individuais, elas querem pertencer, elas vão pertencer a grupos, isso é o ser humano, mas a gente quer ser um. Mais colaboração em todas as suas formas. A palavra da hora, eu acho, em termos de valores, é colaboração, né? Vocês falaram aqui de collab, coisas que já estão... Colaboração tem N significados, desde um collab, que é uma colaboração, até a colaboração intra, né? Dentro da empresa, entre os times, entre os vários departamentos. Quer dizer, colaboração realmente está muito forte no espírito do tempo, tem a ver com Zs, tem a ver com millennials, né? Se espera disso. Então, eu acho que essa é uma plataforma geral para inovação, que eu acho que é isso que a gente está buscando. Não é muito fora do que já está no horizonte de vocês, eu acho que tem que continuar fazendo tudo isso, fazer com excelência, como a indústria de Santa Catarina procura sempre fazer, né, é um diferencial, e assim estaremos na direção certa. Amém. Tá bom? Obrigado, gente.